Hoje nós vamos falar sobre as funções inorgânicas, mais especificamente ácidos e bases, porém, nós ainda vamos passar por óxidos e sais. Sobre os ácidos, segundo a definição de Arrhenius, tem algumas definições para ácidos e bases, mas só que essa é uma das primeiras definições. Nessa definição sobre ácidos, ele diz que ácido é uma molécula que libera H+ em meio aquoso. Ou seja, essa molécula, ela é um ácido é uma espécie que vai ter um hidrogênio na frente, ligado a metal ou oxigênio. Então, nesse caso, nós vamos ter um hidrogênio ligado a uma outra espécie qualquer, que em água, mais água, ele vai liberar H+, mais o A-, ou seja, a molécula que estava junto do hidrogênio, ela vai se separar formando um ânion. Então, nós chamamos também esse momento, em que eles se separam e formam a parte positiva e a parte negativa de ionização. Então, no caso dos ácidos, os ácidos sendo fortes ou fracos, que seja, liberando muito ou pouco H+, eles vão ter uma certa condutividade elétrica. Mas ainda não vamos falar sobre isso. Vamos classificar os ácidos. Os ácidos, eles podem ser chamados de hidrácidos, que são ácidos que não possuem oxigênio, e oxiácidos, que são ácidos com presença de oxigênio. Então, hidrácidos, como é que são os hidrácidos? Os hidrácidos que não têm oxigênio, o que vai acontecer? Eu vou ter um hidrogênio ligado a metal. Então, nesse caso aqui, um metal ou um ânion, no caso, nós temos o HCl, HCN, HI, HBr. Isso é um exemplo de ácido, de um hidrácido. Como funciona a nomenclatura de um hidrácido? Ela é bem tranquila a nomenclatura desse tipo de ácido. Vai ser ácido mais o nome do elemento com o sufixo hídrico. Por exemplo, aqui o HCl, ácido, qual é o nome do Cl que está ligado ao hidrogênio? Cloro, ácido clorídrico. HCN, essa partezinha aqui, CN, ela se chama cianeto. Então, o nome dessa molécula é ácido cianídrico. HI, iodo ligado ao hidrogênio, ácido iodídrico. HBr, bromo ligado a hidrogênio, ácido bromídrico. Sacaram? Então, vocês vão trocar o sufixo da sua palavra por hídrico. Beleza? Quando a gente fala de oxiácidos, a nomenclatura ela é mais complexa, porque ela depende que você tenha entendido NOx. Então, preciso que vocês relembrem NOx para dar continuidade aos ácidos. Senão, vocês não vão conseguir nomear os oxiácidos. Então, aprendam NOx, número de oxidação, para aí sim dar continuidade ao assunto. Sobre os oxiácidos, como eu te falei, é um ácido com presença de oxigênio. Então, aqui, diferente dos hidrácidos, eu tenho meus oxigênios aqui juntinho da molécula. Oxigênio sempre assim nessa posição, tá bom? O último átomo que compõe a molécula. Eita, caramba! Enfim. Outro exemplo, HCO3. Então, tendo presença de oxigênio, nós podemos classificar como um oxiácido. Belezinha? Estão conseguindo identificar a diferença de hidrácido para oxiácido? Então é isso. Hidrácido sem oxigênio, oxiácido com oxigênio. Aqui nós temos o quadro de nomenclatura aqui do ácido. Então dá uma pausa, dá uma pausa aí nesse vídeo e anota, tá? Anota porque isso é super importante. A partir de agora vocês vão saber dar nome aos ácidos. Então isso vai ajudar muito
a vocês resolverem algumas questões não só relacionadas a funções inorgânicas, mas também nas matérias que envolvem nomenclatura, como estequiometria, soluções. Agora vocês vão saber dar o nome das coisas. Muito que bem. Aqui nós temos nosso quadro de nomenclatura dos oxiácidos. Vamos lá. O átomo central, ou seja, o elemento que está entre o hidrogênio e o oxigênio, ele é o átomo central ali. O átomo central ele vai ter um NOx. De acordo com esse número de oxidação do átomo central, nós vamos ter o nome do ácido. Vamos lá. Se meu elemento central tem NOx mais 1 ou mais 2, o nome do meu ácido será ácido mais o nome desse átomo central mais o sufixo oso. Então, ácido hipotananã-oso. O tananã é o elemento central, tá? Se meu elemento central tem NOx mais 3 e mais 4, eu só vou acrescentar sufixo oso. Mais 6 mais 5, sufixo ico. E o maior grau de número de oxidação é o mais 7, per-ico. Per vai ser o prefixo, nome do elemento e sufixo ico. Per de hiper, de muito. Hipo de pouco. Então, associei a isso. Pouco, hipo, nox, menor nox. Mais 1, mais 2. Hiper de hiper, maior nox, mais 7. Então, hipo, oso, ico, per, ico. Hipo, oso, ico, per, ico. Agora eu vou dar uma relembrada com vocês sobre o número de oxidação. Vamos lá. Aqui são os NOxes fixos. Então, existem elementos que vão ter NOxes fixos e formas que vocês vão ter de calcular. Aqui eu vou focar apenas no que a gente vai utilizar, que é o oxigênio e hidrogênio. Para você saber a nomenclatura de ácido, você precisa saber a nomenclatura do hidrogênio para fazer o cálculo e do meu oxigênio. Então, hidrogênio geralmente mais 1 e oxigênio geralmente menos 2. Então, beleza. Nós vamos aqui observar. Essa molécula aqui, esse ácido aqui, eu quero saber o nome dele. Então, primeiro de tudo, eu vou identificar o NOx do meu elemento central. Então, eu vou ter aqui hidrogênio, NOx mais 1. Oxigênio, NOx menos 2. Então, menos 2 vezes 3 dá quanto? Menos 6. E o hidrogênio não tem ninguém para multiplicar, então ele continua sendo mais 1. Então, a soma desses elementos vai ser igual a 0, porque minha molécula é neutra. Então, mais 1 mais x menos 6. Ó, olha só aqui no quinto passo, ó. Mais 1 mais x menos 6 igual a 0. Nóxido de nitrogênio mais 5. Entendeu? É só fazer a equaçãozinha do primeiro grau que vocês vão encontrar. Mais 5. Então, NOx do nitrogênio, mais 5. Descobri o NOx. Agora eu vou olhar lá no meu... O NOx do meu nitrogênio foi mais 5, correto? Então, o nome daquele ácido é ácido nitrogênio, né? O átomo central. Nítrico. Nítrico. Ácido nítrico. Então, ácido nítrico é o HNO3, porque o NOx do nitrogênio deu mais 5. Então, para entender melhor como é que vocês vão nomear os ácidos, eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, primeira coisa, calcular o número de oxidação desses elementos. Então, aqui, NOx do cloro, que é o átomo central, vai ser mais 1. NOx do enxofre aqui vai ficar mais 4.
Nóxido segundo enxofre, aqui nessa terceira molécula, mais 6. Inóxido do manganês aqui vai ser mais 7. Muito que bem. Vamos olhar aqui nesse quadro. Vamos começar por isso daqui. O átomo central é o cloro. E ele tem NOx mais 1. Então, nesse caso, meu prefixo vai ser hipo, nome do elemento, cloro. Sem o O para encaixar na palavra. Hipocloroso. Ácido hipocloroso. Segunda molécula, NOx mais 4. Então, vai ser um ácido. Quando eu falo de enxofre, gente, o nome de nomenclatura dele, o nome de nomenclatura, né, no caso, enfim, abafa. A nomenclatura de um enxofre vai receber um nome diferente. Não vai ser enxofroroso, enxoflorico, não. Toda vez que a gente for se referir a um enxofre, a gente utiliza a palavra sulfur. Então, aqui vai ser um ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso. Terceira molécula, NOx mais 6. Ácido também é um enxofre, o elemento central. Sulfúrico. Ácido sulfúrico. NOx do manganês mais 7. Ácido permangânico, porque é um manganês aqui no meio. Permangânico. Foi? Sacaram? Então é assim. Primeiro, para vocês assimilarem nomenclatura de ácido, primeiro vocês precisam ficar fazendo muita nomenclatura. Fazendo muito, porque daí só assim vocês vão decorar. Então não tem como vocês aprenderem agora e já sair utilizando para sempre, tranquilamente. Não, vocês precisam treinar. Nós temos algumas exceções. E as principais delas são esses aqui, ó. Ácido bórico e o ácido carbônico. Ó, o NOx dele é mais 3, no caso do boro, e o NOx do carbono mais 4. Mas eles não se encaixam nessa nomenclatura, porque ficaria ácido boroso e ácido carbonoso. Não, ácido bórico e ácido carbônico. Não esqueçam dessas duas exceções, porque elas caem direto na prova de vocês. Agora a gente vai saber identificar quem são os ácidos mais fortes, os ácidos fracos e moderados. Então, nós podemos identificar isso com relação aos hidrácidos. Nós vamos identificar os hidrácidos fortes, que são esses três, da seguinte forma: HCl, HBr, HI. Então, a gente pode pensar numa frase: vi o Brasil ser classificado. Enfim, vocês podem criar a frase que vocês quiserem ou simplesmente decorar assim, de boa. Todos esses elementos são da família 7A. Então, bromo, cloro e iodo. São esses três que configuram um hidrácido forte. Só esses três. O HF, ele é um ácido moderado
E os demais hidrácidos, como HCN, enfim, só não consigo lembrar do HCN agora. Ele é um ácido fraco, tudo bem? Agora, quando a gente vai falar dos oxiácidos, nós vamos pegar o número do oxigênio, diminuir do número do hidrogênio, e se a diferença for 0, o meu ácido é fraco, 1, ácido moderado, de 2 para cima, um ácido forte. Então, aqui tem alguns exemplos. Aqui, esse primeiro, temos um ácido fraco. O segundo, 3, que é o número de oxigênio, menos 2, deu 1. Então, meu ácido aqui é moderado. Esse terceiro aqui, 4, que é o número de oxigênio, menos 2, que é o número de hidrogênio, ácido forte. Então, nesse caso, a diferença deles vai dizer se o ácido é fraco, médio ou moderado. Sendo que, nesse caso dos fósforos aqui, nós temos algumas exceções. Algumas exceções no quesito que nem todos os hidrogênios do fósforo vão ser, na verdade, ionizáveis. Por exemplo, um ácido que é muito forte, ele libera muito hidrogênio. Existem alguns ácidos, que são o caso do fósforo, do astato e do antimônio, esses três, que eles não liberam todos os hidrogênios deles. Eles conseguem manter os hidrogênios presinhos a eles. Então, esses são considerados ácidos moderados porque eles não liberam totalmente a quantidade de hidrogênio deles quando eles são colocados em água, no meio aquoso. Então, sempre lembrem-se disso. Aqui, a gente tem H3X, que pode ser substituído por fósforo, astato, antimônio, que seja. O3, eles são considerados um diácido, ou seja, só 2 hidrogênios são ionizáveis. H2XO3, X que podem ser substituídos por esses átomos que eu falei para vocês, ele é considerado um monoácido, porque só um hidrogênio é ionizável. Aqui nesse caso do H3BO3, ele é um triácido. H2SO4, diácido. Aqui HClO4, ele é um monoácido porque todos os hidrogênios deles são ionizáveis. Eles podem ser chamados dessa forma também. Nós podemos classificar também a fortaleza de um ácido conforme o grau de ionização, que é representado por esse alfa aqui, que representa o número de moléculas ionizadas, ou seja, quando a gente pega um ácido, joga na água, ele tem uma quantidade que ele vai liberar aí de hidrogênio. E número de moléculas dissolvidas. Por exemplo, temos um ácido que ele é 92%, né? O alfa dele é de 92%. Se a gente for considerar 1000 litros, 1000 moléculas dissolvidas, 920 são ionizadas. Então quer dizer que, caraca, que ácido forte, ele liberou muito hidrogênio. Então, se o meu alfa é maior que 50%, ele é um ácido forte. Se o meu alfa for maior que 5% e menor que 50%, ele é um moderado. E se meu alfa for menor que 5%, ele é um ácido fraco. Então, assim que a gente determina se um ácido é forte, médio ou moderado. Ah, mas eu tenho que decorar como é que eu vou saber o alfa de uma molécula. Gente, isso é experimental. Então, se a questão quiser que você saiba, ele vai te fornecer um valor de alfa. Ou ele vai te fornecer um número de moléculas ionizadas, ele vai te sugerir encontrar esse alfa. Mas vocês não precisam decorar o número de alfa aleatoriamente. Aqui, nós vamos entrar no conceito de base. Os ácidos nós já estudamos.
precisam exercitar bastante os ácidos. Leiam a apostila de vocês, que tem informações preciosíssimas para vocês acrescentarem aí nos estudos. Aqui, qual é a definição de base? A definição de base, ela vai estar associada aos ácidos, só que no caso da base, ele vai liberar OH. No ácido, ele libera hidrogênio. A base libera hidroxila. Então, OH mais água, ele vai se ionizar, produzindo quem? OH-. Então, ionizar não, dissociar. Então, nesse caso aqui, uma base, que é representada por um metal ligado a um OH, ele vai liberar hidroxila ou hidróxido, tá bom? Que se chama esse ânion aqui ligado ao meu metal. Aqui nós podemos ver alguns exemplos: NaOH, NH4OH, CaOH. Então, tem hidroxila, ó, ele vai ser chamado de base. Preste atenção aqui, quando eles estão no meio aquoso, o que acontece? Ele vai se dissociar Na+, mais OH-. Aqui nesse caso, CaOH2. Prestem atenção, quando ele se dissocia, a carga do cálcio, 2+, lembre-se de ligações químicas, ó, a quantidade do hidróxido se torna íon do cálcio, mas vocês se torna carga do cálcio. Vocês podem ver isso em ligações químicas que eu comentei com vocês. E outra coisa, cálcio, família 2A, carga 2+, tudo bem? Então, separei Ca2+, mais 2 moléculas de OH. 2 porque, ó, OH2. Beleza? AlOH3. Al3+, mais 3 moléculas de OH. E assim acontece também com o chumbo aí. Então, nós podemos chamar isso daqui de monobase, dibase, tribase, tetrabase. Por quê? Porque ele libera 4 hidroxilas e assim por diante. Beleza? Qual vai ser a nomenclatura de uma base? A base, ela tem 3 nomenclaturas principais. Quando o elemento central ele tem o NOx fixo, como é que eu vou saber que é um NOx fixo? Lembrem-se, família 1A, família 2A, tem NOx fixos e alguns outros. Lembrem de nomenclatura. Aliás, de número de oxidação. Então, se o meu elemento, se o meu metal ligado ao OH, ele tiver um NOx fixo, o nome vai ser hidróxido de elemento que acompanha esse hidróxido, esse OH. Aqui nesse caso, NaOH. Hidróxido de quem? De sódio. Se eu tivesse CaOH2, cálcio tem NOx fixo. Então, hidróxido de cálcio. Agora, um outro exemplo. Se meu NOx for variável, se for aqueles metais de transição e tudo mais, vocês não vão encontrar o NOx fixo. Então, aqui, nós podemos chamar de hidróxido mais oso, quando ele tiver menor NOx, ou hidróxido ico, quando o seu NOx for maior. Aqui eu peguei o exemplo do hidróxido ferroso e do hidróxido férrico. Por quê? Porque o NOx desse primeiro ferro aqui, ele é mais 2. E o NOx do segundo ferro, ele é mais 3. Então, nome da nomenclatura, desculpa, hidróxido ferroso e hidróxido férrico. Tem uma outra forma, que é a terceira, de vocês darem a nomenclatura desse elemento. Então, nós podemos chamar de hidróxido de ferro 3. Por que de ferro 3? Porque o NOx do ferro é mais 3. Ou hidróxido de ferro 2.
Porque 2 é o número de oxidação do ferro, dessa molécula aí. Então, são essas duas formas, aliás, 3 nomenclaturas que vocês podem encontrar das bases. E como eu faço para saber se a minha base é forte ou é fraca, média, moderada? Nós não conhecemos bases moderadas. Ou ela é forte ou ela é fraca. Uma base forte, ela é formada por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, com exceção do hidróxido de magnésio, que ele é uma base fraca. Só ele, tudo bem? Não esqueçam do hidróxido de magnésio. Então aqui, ó, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, são bases formadas com metais alcalino e metais alcalino terrosos. Então são bases fortes. As bases fracas são as demais, incluindo o hidróxido de amônio, que é NH4OH, e hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio é MgOH2. Show? No caso da base é mais tranquilo, não tem grau de ionização, não. Aí eu tenho que falar com vocês uma parada que eu sempre repito, que eu falo muito sobre algumas equações importantes, algumas reações importantes. Aqui nós vamos falar sobre a reação de neutralização de forma bem breve, tá bom? A reação de neutralização ela vai acontecer quando eu tenho um ácido reagindo com uma base. Hoje nós falamos de um ácido, nós falamos da base. Então, só para vocês lembrarem que essa reação de neutralização ela vai ser precursora de uma função inorgânica que nós vamos estudar posteriormente, que é o sal. Mas vamos entender a ideia da reação de neutralização. Nós vamos ter um ácido, que tem o hidrogênio, e a base, que tem o OH. Quando a gente coloca um ácido junto com uma base, o que vai acontecer? O ácido ele vai liberar o hidrogênio. E a base ela vai liberar o OH. Nesse caso, quando a gente tem um ácido e uma base, o hidrogênio do ácido vai se juntar com o OH da base, formando quem? Água, H2O. E vai sobrar quem? Vai sobrar o ametal, que está ligado, ou o ânion, né, que está ligado ao ácido, e o metal, ou cátion, que está ligado à base, formando o meu sal, que nesse caso está representado por um Ba. Aqui eu tenho um exemplo, HCl mais NaOH, vai formar quem? Hidrogênio do ácido, junta com o OH da base, formando água. NaCl vão se juntar para formar o sal. Outra coisa, como é que eu vou saber quem vai ficar na frente, quem vai ficar atrás? O Na é positivo, positivo vem na frente, positivo por quê? Porque ele é um metal. E o ametal ele vem atrás. A parte negativa, ela vem atrás. A parte que acompanha o ácido, ela vem atrás. E vim falar também sobre o pH, que vocês devem ter ouvido. pH está relacionado à quantidade de hidrogênio que o meu ácido libera. É por isso que a gente determina o pH das coisas. Um pH ácido, um pH básico, um pH neutro. Então, nós podemos chamar também base de algo alcalino, tá? Alcalino é base. Então, se meu pH ele é abaixo de 7, eu posso dizer que é algo ácido. Se ele é igual a 7, ele é neutro. E se ele é acima de 7, ele é alcalino ou básico. Então, os exemplos aqui, na nossa régua, que ela vai de 0 a 14, sendo que o pH menor que nós temos aqui é do ácido clorídrico. Olha só o pH dele, 0,1. Ou seja, um ácido muito forte, um ácido que libera muitos hidrogênios.
O pH do limão, 2, ele é bem acidinho. Vinagre, 2,4. Tomate, 4,5, ele é um pouquinho ácido. Água da torneira, 7, ela é neutra. O leite é um pouquinho ácido, 6,4. O ovo, ele tá um pouquinho acima, então 8,5, pH 8,5. Sabonete, 10. Então, dá para vocês terem uma ideia do que a gente encontra no dia a dia de pH ácido, básico, neutro. E é isso, finalizamos a nossa aula de hoje estudando duas funções importantes inorgânicas que vão servir aí para a vida de vocês. Beijo, gente. Até!